Olá, bom dia. Estamos começando mais uma semana. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2021, segunda-feira, 7 horas da manhã. É um prazer receber cada um de vocês por aqui. Espero que vocês tenham uma ótima semana, que realmente possa ser uma semana maravilhosa para cada um de vocês. Nós começamos nossa semana de Today, avaliando alguns aspectos interessantes aqui a respeito dessa pandemia. Ontem, por exemplo, eu estava vendo uma matéria a respeito de Israel mais uma vez, falando sobre como que Israel tem conseguido um bom desempenho no controle da pandemia através do processo de vacinação. Coisa que aqui nós ainda estamos bem atrasados e, pelo jeito, vamos continuar bem atrasados. Mas é interessante você perceber através de gráficos como que realmente você consegue perceber de maneira nítida a queda no número de casos, a queda no número de pessoas sendo internadas devido à Covid por causa da vacinação. Então, assim, é importante nós conscientizarmos que neste momento nós não temos uma outra forma de tratamento que gere prevenção da doença. É claro que nem todas as vacinas conseguiram atingir um alto grau de eficácia para evitar a doença, porém, a gente consegue entender que casos graves são muito beneficiados, ou seja, pessoas que tinham a possibilidade de desenvolver um caso grave e até mesmo a morte, essas serão extremamente beneficiadas pelo uso da vacina. E fazendo uso da vacina, nós não ainda devemos abandonar todas as práticas de higiene que foram propostas nesse período, como o uso do álcool em gel, essa questão de controle de temperatura para entrar em estabelecimentos, a questão também do uso da máscara, as aglomerações. Mas Israel tem demonstrado para nós que eles estão voltando a uma vida minimamente normal. E algo que eu li ontem que é extremamente interessante é nós percebermos que eles abriram novamente o país para visitação, para entrada de turistas. Então isso é uma coisa muito boa. Por quê? A não entrada de turistas no país afeta brutalmente a economia do país. Israel é um país hoje que vive muito da visitação, ou seja, ela precisa explorar o turismo e eles agora, depois que conseguiram um controle mínimo aí da pandemia através do uso das vacinas, eles permitiram novamente a visitação ao país, a entrada dos turistas. Agora, pensa no Brasil. Se o Brasil hoje permitir a entrada de turistas, na verdade está permitido, quem seria maluco de querer vir aqui para o Brasil? Nós temos visto situações caóticas no Brasil em determinadas regiões. Percebemos primeiro o caos que foi em Manaus e ainda continua sendo, por conta dessa variante que surgiu no Brasil. Temos visto e acompanhado agora o caso de Araraquara. Não sei quantos de vocês estão inteirados, mas o caso de Araraquara, nós estamos com 7 dias com UTIs lotadas, não tem mais vaga para tratamento de pacientes com Covid que demandem UTI em Araraquara. Nós estamos vendo um crescimento brutal do número de casos diários surgindo ali em Araraquara, dando uma média aí de 13 mil casos diários, coisa que é extremamente elevado para uma cidade pequena, uma cidade que não tem um porte tão grande quanto as capitais. E temos percebido então como que o descontrole dessa variante é brutal. Salvador está com toque de recolher e é a única coisa que eles encontraram para poder fazer e tentar controlar também a doença. E nós vamos perceber essa variante migrando para determinadas regiões do Brasil e promovendo o mesmo tipo de caos que nós estamos vendo aí em determinadas cidades, principalmente em Araraquara. Isso mostra que aqui no Brasil estamos muito longe ainda de fazer o controle. Se conhece muito pouco ainda a respeito dessa nova cepa que surgiu em Manaus, no Amazonas,
E não sabemos ainda como que ela se comporta com relação a vacinas, né? Inicialmente, eles levantaram uma suspeita de que essa variante havia encontrado uma forma de driblar, né, os anticorpos que o nosso organismo produz. Ou seja, uma pessoa que já tenha tido Covid gera anticorpos, né? Talvez não numa quantidade suficiente, mas mesmo aqueles que gerem quantidades suficientes de anticorpo para evitar uma nova infecção, que a gente chama de reinfecção, se for dessa nova cepa, parece que esses anticorpos não vão resolver. Por quê? O vírus aparentemente encontrou uma forma de driblar, né, esses anticorpos produzidos pelo nosso organismo. Então nós temos que ficar muito atentos e ainda conhecer mais sobre essa cepa. Por isso, devemos viver, né, como estávamos vivendo, com todos os cuidados necessários, evitar aglomerações. O ano passado saiu 2 matérias, né, mostrando a respeito das regiões que mais trazem, né, uma carga viral e favorecem a contaminação de pessoas. Em primeiro lugar, né, ficou os restaurantes e em segundo lugar as academias. Ou seja, esse tipo de ambiente, se possível, a gente não deveria estar frequentando neste momento, evitar ao máximo, né, frequentar esses estabelecimentos, porque a carga viral parece ser mais elevada. Outra coisa que deveríamos fazer é o uso de vitamina D. Eu não sei como está a questão da temperatura e a disponibilidade de sol, né, em outras regiões, mas aqui em Brasília, por exemplo, é o período de verão, mas nós estamos com 10 dias praticamente seguidos, onde quase não temos sol em Brasília. É tudo chuva, 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 e tudo tem mofado aqui em Brasília por conta da quantidade de chuva. As comportas, né, precisaram ser abertas das represas que são utilizadas aí para abastecimento de água, né, do Distrito Federal. Então, realmente, temos percebido um verão um pouco mais chuvoso do que é o padrão, porque aqui em Brasília chove muito nesse período e depois fica seco aí por quase 6 meses. Mas nós temos que observar essas questões. O nosso nível de vitamina D, antes mesmo de usarmos vacina, é aquilo que mais poderia nos ajudar a evitar a contaminação do vírus. Uma pesquisa realizada na França mostrou que pessoas que têm um nível de vitamina D normal, insuficiência, têm 4 vezes menos chance de desenvolver a doença, mesmo sendo exposto à carga viral, né? Isso mostra que realmente a vitamina D tem um papel importante. Então vamos nos conscientizar que essa pandemia está longe de acabar. Os cientistas brasileiros já levantam a possibilidade de uma terceira onda, ou seja, essa segunda que nós nem conseguimos fazer o controle ainda poderia ser sobreposta por uma terceira onda, onde o número de casos e infecções aumentaria muito, né? Gerando então um caos no país, sem a possibilidade de fazermos o lockdown, onde nossa economia já é frágil e seria extremamente afetada. O governo tem estudado voltar o auxílio para um número menor de pessoas com um valor menor também, para que não afete ainda muito essa questão econômica do país, porém eles estão esbarrando na dificuldade de onde encontrar os valores para poder suprir essa necessidade mínima que boa parte da população tem. Nós tivemos um aumento muito grande do número de pessoas que entraram na fase da pobreza extrema da classificação. Ou seja, nós temos hoje um número maior de pessoas que são necessitadas de ajuda do que tínhamos antes da pandemia. E aí temos que também nos preocupar e mobilizar com relação a essa questão. Tem muitas pessoas hoje que não morreriam por causa do vírus, mas podem morrer por falta de alimento, né? E é trágico você pensar nessa situação. De repente você está agora me assistindo no conforto do seu lar, ou talvez indo para o seu trabalho, coisa que grande parte da população almejaria ter né? E não tem. Hoje essas pessoas estão vivendo à margem da sociedade, né? Estão em pânico, tentando conseguir algum tipo de recurso para colocar uma comida na mesa para os seus filhos. Uma grande preocupação que eu tenho e que eu destaquei lá no início da pandemia é que essa pandemia poderia aumentar o número de desempregados, poderia piorar a questão da pobreza. Agora, pense você, né, se você é pai, se você é mãe, você ver o seu filho, né, chorando, pedindo algo para comer e você não tendo a possibilidade de dar.
Isso mexe demais com a cabeça dos pais e alguns talvez não saibam administrar com essa situação. E eu tenho muito medo de que aumente o número de violência, aonde as pessoas comecem a fazer saques coletivos na tentativa de colocar algum tipo de comida na mesa para que seus filhos tenham a possibilidade de comer e parar de chorar de fome. Então veja, essa é a situação que de repente podemos experimentar. E eu tenho buscado ler muito, compreender muito para poder trazer essas reflexões aqui para nós, mas tenho feito algo também. Tenho orado muito para que Deus dê a possibilidade dessa situação ser controlada rapidamente, porque eu acredito muito em Deus e eu acredito que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele tem uma solução para essa situação que hoje a gente tem vivido, à beira realmente do caos no Brasil. Outros países não sentiram e não sentirão tanto o efeito do coronavírus como países de terceiro mundo, do qual o Brasil faz parte. Então aqui nós temos uma situação caótica, temos tido também uma situação totalmente de irresponsabilidade da parte do governo, onde o nosso ministro tem sofrido um processo, e já muitos órgãos têm feito pedido de impeachment do governo por conta da forma como conduziu a pandemia, e todas essas situações podem ainda piorar ainda mais o caso que nós temos vivido. Mas isso vale como uma reflexão para que a gente possa compreender e entender que devemos fazer a nossa parte. Nossa situação hoje não é boa, mas devemos buscar fazer a nossa parte. Cuidar, em primeiro lugar, de nós, da nossa família e, tendo a possibilidade, ajudar uma pessoa que esteja necessitada para que ela possa ter algo a colocar sobre a sua mesa para oferecer para os seus filhos. Porque eu, como pai, se eu tivesse qualquer coisa para comer, eu pensaria em primeiro lugar nos meus filhos, não em mim. E eu fico pensando na situação de muitos pais que hoje têm esse pensamento, um desespero para conseguir colocar algo sobre a mesa para os seus filhos que choram de fome, porque não têm condições de colocar absolutamente nada que sirva de alimento em casa. Nós podemos chegar ao risco de viver uma situação semelhante ao que alguns países da África sofrem, aonde eu vejo situações tão caóticas e tristes, quando eu vejo uma reportagem aonde uma mãe faz um biscoito de barro com sal para oferecer para o filho comer, pelo menos para ele ter a possibilidade de mastigar algo. Isso é algo que mexe demais com a minha cabeça, porque sendo pai, eu fico pensando quanto que pais hoje não estão sofrendo nessa situação. Eles têm muito mais medo da morte, pela subnutrição e fome que alguns estão passando, do que propriamente pela pandemia que estamos vivenciando. Então, vamos nos conscientizar de que precisamos fazer a nossa parte de todas as formas. Quando evitamos nos aglomerar, quando evitamos de ficar saindo sem necessidade, evitamos de favorecer a disseminação desse vírus. E talvez isso já ajude no controle dessa pandemia de alguma forma, para que a gente tente voltar a uma situação minimamente normal e resolvemos esse problema da pobreza que a gente tem vivido hoje. Deixa eu cumprimentar as pessoas que estão aqui comigo, porque eu já sofri muito lendo matérias esse final de semana a respeito dessa situação e isso não é fácil. Pelo menos para mim é uma das coisas que mexe muito com o meu emocional, ver a situação de famílias que não têm hoje o que comer. Como nutricionista, o meu propósito sempre foi resolver o problema da questão da alimentação inadequada que muitas pessoas ingerem e geram os problemas de saúde. Mas quando fala a respeito da falta do alimento, isso para mim não é uma coisa que seja muito conveniente para o meu emocional, não. Mas é necessário a gente ter essa compreensão e principalmente conscientizar nossos filhos a respeito das sobras, quando serve demais, desperdiça comida, do número de pessoas que hoje têm passado fome, não só no mundo como um todo, mas principalmente no nosso país. Essa é a realidade que nós estamos experimentando hoje. Quero desejar um bom dia para Cícera Lopes, que está conosco, a Crislin também, a Vilma Vieira, Rocomodo, a Elonai Cardoso,
Deixa eu ver aqui. PHS Riubas também conosco, a Jéssica Benevide, a Carol Limão, a Leide Cavalcante, a Dulcineia Tobias Borges, né? Velison Torres, o Wellison Torres talvez, né? O Rogério PG conosco também, a Claudete Assis, né, conosco. Deixa eu ver quem mais. Lindalva, Leide Cavalcante, Aldeir 9, a Virgínia Lopes, muito bom. A Pitanga Pontes conosco também. Legal, pessoal. Muito bom encontrar cada um de vocês por aqui. Bom, eu percebi que a Cícera chamou já bem no início da nossa conversa para que a gente pudesse, né, dialogar. Então, Cícera, estou chamando você agora. Vamos ver se vamos conseguir o contato com a Cícera. Para quem chegou depois do meu bom dia, um bom dia a todos, uma ótima semana. É sempre um prazer estar com vocês aqui às 7 horas da manhã. Parece que vai dar certo. Cícera conectando. Tem só que virar a câmera para você, Cícera, mas acho que deu certo. Legal. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom que eu consegui. Quem chega cedo, né, tem uma chance bem maior, Hoje, desde né? 6 horas, eu estava de plantão, esperando. Olha só, eu tenho uma mensagem aqui que eu queria já ler antes de você começar a compartilhar parte de exames da Carla Regina, Regina que diz assim, ó. Bom dia, Ricardo. Estou boba como o café fez e está fazendo diferença na minha vida. Sem café e muitas dores de enxaqueca caiu muito, né? Deus seja louvado por todo conhecimento. É engraçado como que às vezes a gente não tem a percepção que aquilo que a gente tem comido tem nos matado, né? Ou tem gerado essas consequências. Eu digo que só existe duas rotas para que a gente possa trilhar, pessoal. É a rota, né, destrutiva de dor, sofrimento e morte, né? Ou é a rota construtiva, né, que para a gente vai gerar saúde, felicidade e longevidade. Então, nós temos que fazer uma escolha. E não percebemos que muitas vezes aquilo que nós servimos sobre a nossa mesa tem mais trazido morte do que vida, tem mais trazido sofrimento do que alegria, né? Então, é importante essas reflexões. Alimentos que muitas vezes são venenos, né, que são colocados sobre a mesa. Essas reflexões fazem muita diferença quando a gente compreende e consegue promover, né, a retirada desses produtos da nossa mesa, né? Então, assim, muito interessante, cara, como que realmente faz todo efeito, né, pra gente. Bom, vamos lá então. O que nós temos para conversar hoje? Então, doutor, eu tenho aqui água em vivamos, meus e do meu esposo. Sim, vamos lá, Cícera. Percebeu Mas antes algumas alterações? Sim, pode falar, desculpa, te cortei. quero agradecer ao Senhor, né, por esse trabalho que o Senhor tem feito, nos orientado a cada dia, né, como ter um estilo de vida saudável. Eu tenho aprendido, assim, bastante com o Senhor. Eu Eu sou fico muito grata. feliz. Você está falando de onde, Cícera? Do estado de Alagoas. Que era do Nordeste, esse sotaque já deixou muito claro para nós. Eu só precisava saber de qual estado Lá do do interior Nordeste. de Alagoas, uma cidade Interior. chamada Água Branca. Ainda não conheço o interior de Alagoas. Alagoas só fui em Maceió, por enquanto. Uhum. Então, doutor, há 10 meses, né, que eu e meu esposo temos, assim, buscado ter uma alimentação mais saudável, não só alimentação, mas um estilo por completo, né? E aí a gente resolveu fazer um check-up, né, uns exames, para a gente ver como é que está, se houve mudanças de lá para cá. Legal. Então você tem exames de 10 meses atrás e de agora para comparativo? Não, não tenho. Então, esse era interessante, você procurar um exame antigo e perceber se houve algum tipo de progresso. Mas isso você pode fazer depois, baseado na conversa de hoje, você vai conseguir fazer essa reflexão. Isso eu acho muito interessante,
a gente ter a possibilidade de ter, né, esse olhar ampliado. Porque eu digo assim, ó, quando a gente faz uma conversa com a pessoa, é como se houvesse aqui uma foto 3x4 nossa. Aí quando você me traz um exame, quando você me conta uma história, né, quando você me apresenta um pouquinho do estilo de vida que você tem vivido, a gente vai ampliando a foto 3x4 por um retrato normal, até que a gente consegue ter uma foto panorâmica. E quanto mais informação, mais a gente vai ampliando essa foto, porque aí eu consigo ter a possibilidade de comparar o passado com o presente e já conseguir, né, determinar como que vai ser o futuro se a gente continuar nesse processo. Então, isso é muito legal, né, ter esses exames antigos para você fazer a comparação. Não precisa ser no momento do today, mas depois vale a pena fazer. Uhum. Então, vamos lá, o que nós Então, vamos temos aí? começar pelo hemograma. Eu vou dizendo os dois ao mesmo tempo, o meu e do meu esposo. Você pode, na verdade, assim, você já deu uma olhada antes e encontrou alguma alteração na parte de hemograma? Não. Tá. Então fala para mim o seguinte, vamos aí pro, eu vou dizendo e você vai falando para mim. A parte de hemoglobina, como é que está? Hemoglobina. Geralmente é o primeiro que vem aí. 5,1. Ok. 5,1 tá muito bom. Esse daí é o de quem? O seu? É o meu. Uhum. No caso, hemoglobina glicada. É esse? Não, é a hemoglobina normal que tem no exame de sangue. Essa é a sua, é a glicada? É. Não, se é glicada, a notícia é ótima, porque assim, ó, a partir de 5,7 nós temos um risco maior para que a gente venha desenvolver diabetes. 5,1 você está extremamente longe do 5,7. Então, se tem uma coisa que você não precisa se preocupar, é com o risco, né, de você ter diabetes. Muito bom. E do Do meu esposo? esposo deu 5,5. 5,5. Você vê que ele já está mais pertinho aí do 5,7, mas ainda não é um nível que gere qualquer grau de preocupação. Quem chegou por aí? Foi Aham, esposo ou filhos? certo. No caso, é do hemograma que o senhor queria saber? O É, hemoglobina? hemograma. É. Do hemograma, né? Bom, eu vou dizer aqui na ordem. Tá bom, pode Ó, ser. hemácias. 4,37. Ok, Ah, encontrei. Hemoglobina, 12,5. legal. Ótimo valor. Hematócrito, Isso. 37,6. Esses daí são do seu exame, né? Isso. Tá, ok, porque depois quando a gente avalia homem tem uma diferença nos valores, por isso que eu perguntei se é do seu. Ok, normal então. VCM, 86. Muito bom. HCM, 28,6. Normal também. CHCM, 33,2. Legal. RDW, 14. Tá bom. Então, assim, dentro desses níveis aí, podemos dizer que você não tem anemia, né? Isso é uma boa notícia. E o esposo está mais ou menos na mesma linha ou não? Sim, eu observando não vi nenhuma alteração, não. Parecido Legal. com os meus. Muito bom, então. Então, pelo menos anemia vocês não têm. Já começamos bem, né? Logo abaixo Uhum. tem a parte do leucograma, onde fala dos glóbulos brancos, que são os importantes, são os responsáveis e importantes, né, para a construção da nossa imunidade. Começa aí. Vamos ver o que que nós temos. O primeiro dando Leucó- certo, os outros não preocupam. Leucócitos, vai lá. Leucócitos global, 5.500. Ótimo, tem que ser pelo menos 4.500 e alguns exames já até aceitam 4.000. Então, está muito bom. Está dentro do nível de normalidade, mostrando que tem uma imunidade legal e também que não estava passando por um processo inflamatório ou infeccioso nesse momento. Ótimo. E o do esposo? Do meu esposo, 5.300. Bom, também. Vocês estão bem parecidos, né? Um com o outro aí, né? Eu A gente até vi uma pergunta. praticamente, né?
faz a mesma coisa. Pois é, eu já vi a pergunta aqui São da muito Júlia. gratuitas, práticas. Eu já vi a pergunta da Júlia que diz assim, ó, sou vegetariana e meu marido carnívoro. A melhor denominação, Júlia, não seria carnívoro, porque carnívoro é aquele que só comeria carne, né? Então, o melhor termo, quando a pessoa come produtos de origem animal e produtos de origem vegetal, é onívoro. Esse é o melhor termo. E ela pergunta, como faço essa introdução, né? Ou seja, eu acho que ela quer mudar o padrão de alimentação lá da casa e diz que o esposo costuma comer os produtos de origem animal. Então você percebe que quando tem essa dificuldade dentro do lar, isso se torna um grande empecilho para que a gente consiga ter um padrão de estilo de alimentação melhor, né? Porque encontra resistência. E no teu caso parece que vocês têm o mesmo padrão, como você estava dizendo, né, Cícera? Isso é muito bom. A gente, E no a caso da gente Júlia, eu queria deixar uma recomendação para ela aqui que eu acho super importante, que é o seguinte, né? Júlia, dê exemplo, né? E respeite, né? Essas são as duas melhores dicas, né? Mostre, de repente, baseado em exames de sanguíneos, que o seu resultado do seu padrão de alimentação tem trazido benefício para você e que o dele pode ter trazido algum tipo de prejuízo, ter algumas alterações no exame. E aí você simplesmente diga para ele, fala, olha, se de repente você mudar seu padrão de alimentação, você pode ser que se encaixe nesse novo resultado aqui, igual o meu, nesses aspectos, né? Mas você fique tranquilo com relação ao tempo. Eu só gostaria que você mudasse porque eu te amo e eu quero que você tenha saúde. Ó, dessa forma, a melhor forma de você tentar convencer alguém. Você respeita o padrão de alimentação que ele tem, demonstra a estima e o amor que você tem pela pessoa e faz um convite para que ela possa estar dentro de um estilo de vida igual ao seu para ter resultados similares, né, e ter vida em abundância. Então, eu acho que dessa forma é a melhor maneira de você trabalhar um caso quando existe uma divergência de pensamento e de gostos dentro do lar. Não é impondo, mas é convidando a pessoa a experimentar e ter os mesmos resultados que você tem tido, Júlia. Então, essa é uma forma bem interessante. Pode continuar, Cícia. plaquetas. Ok, 259 mil. perfeito. Do meu esposo, 261 mil. Excelente, olha só, bateu em cima uma da outra quase. Homocisteína, Uhum. 9,36. É um valor muito bom. Não é o que eu diria assim, ideal, mas é um valor muito bom. Abaixo de 11 é um valor muito bom. E abaixo de 7 seria um valor ideal. E a gente precisa entender que quando falamos de homocisteína, estamos falando de um catabólito, algo que o nosso organismo gera a partir da sobra de um aminoácido chamado metionina. A metionina é um aminoácido muito importante para nós, porém, em grande quantidade, começa a gerar essa substância que nós chamamos de homocisteína. Quando começa a se elevar a homocisteína, nós começamos a desenvolver um risco maior para o aparecimento de algumas doenças. Por exemplo, uma hipertensão arterial sistêmica, pressão alta. Podemos também aumentar o risco para o desenvolvimento do diabetes e aumentamos o risco para doenças degenerativas do sistema nervoso central, como a demência e também o Alzheimer. Ou seja, é super importante a gente fazer, pelo menos, né, quando vai fazer a coleta de exame uma vez ao ano, uma dosagem de homocisteína, porque ela traz esse potencial risco para o desenvolvimento dessas doenças. Algo que já faz a gente abrir os olhos e começar a mudança. Aí, no teu caso, está muito bom. Poderia ser excelente, mas está muito bom. No caso, deveria ser menos, para ser excelente. Poderia chegarmos ao 7 para ser o excelente, né? E o que faz aumentar essa homocisteína é consumo de produtos de origem animal e algumas carências correlacionadas à deficiência, principalmente de vitaminas do complexo B, destacando três, né, como sendo aí as principais a serem observadas. A vitamina B6, que é encontrada em alimentos integrais, né? Porque quando você tem o processo do refinamento, essa vitamina B6, que é super importante para nós, tem inúmeras funções no nosso organismo. Uma delas, de manter a homocisteína baixa, é perdida 90% dela no processo do refinamento.
Então, essa é uma das preocupações que nós temos hoje com pessoas que têm uma alimentação baseada em alimentos industrializados, refinados, né? A carência da vitamina B6. E vitamina B6, o nosso organismo não faz depósito. É diferente da B12. A B12 nós conseguimos criar um estoque de B12. É a única vitamina hidrossolúvel que a gente faz estoque, é B12. Todas as outras precisam ser consumidas diariamente. Então imagina, um dia que você só come alimentos refinados, pão branco de manhã, comeu depois um arroz branco no almoço e comeu lá uma massa branca também, né, à noite. Ou seja, nesse dia, praticamente a ingestão de B6 da pessoa foi deficiente, né? É difícil a gente pensar que nesse dia ela supriu a necessidade. E falta de B6 aumenta o risco, né, para o desenvolvimento dessas doenças que nós citamos correlacionados ao aumento da homocisteína, hipertensão, diabetes, Alzheimer e demência, mas também a falta de B6 impede que o nosso metabolismo consiga utilizar a gordura como fonte de energia. Então, nós começamos a utilizar músculo se a gente precisar, em algum momento, produzir energia no nosso corpo, sendo que a gente já está num tempo de jejum prolongado. Então, não é a gordura que vai ser utilizada, porque a falta de B6 impede o uso da gordura. E aí eu vejo, se será um erro crasso que as pessoas cometem, que é tentar emagrecer comendo alimentos refinados. Ela pode até emagrecer, mas ela vai emagrecer perdendo músculo e nunca gordura, porque ela não consegue metabolizar a gordura pela falta da B6. Então é super importante esse conhecimento. A outra vitamina que também a sua alteração pode gerar um nível de homocisteína maior é o ácido fólico, que também conhecemos por vitamina B9, e a vitamina B12, né, que é a cianocobalamina. Todas essas três, piridoxina, ácido fólico e cianocobalamina, são vitaminas que a gente precisa observar quando o nosso nível de homocisteína dá elevado. Certo. Então, do meu esposo, acho que deu acima do nível. 34,50. De homocisteína? Uau! Sim. Lembra que ele já estava lá no nível de 5,5 de hemoglobina glicada? Com esse valor de homocisteína, eu já consigo fazer o prognóstico que, não havendo uma redução desse nível de homocisteína, em alguns poucos anos, talvez o seu esposo seja um diabético, né? Então já é necessário a gente começar a observar alguns aspectos importantes. Vamos daqui a pouco ver se você tem esses exames aí B6. Geralmente as pessoas não pedem, e o plano de saúde, não sei porque ele insiste em não pagar, mas a B9 e B12 geralmente é mais comum de ter no exame. Vamos ver se a gente tem alguma alteração dessa lá na frente para tentar entender um pouco melhor essa homocisteína super alta dele. Certo. A hemoglobina glicada, eu já falei, o meu foi 5,1 e o dele foi 5,5. Pois é, depois desse nível de homocisteína já começo a me preocupar com esse 5,5. Não me preocuparia inicialmente não, mas agora já me chama atenção. Proteína creativa quantitativa. É, a proteína C reativa então, né? 0,9. É muito bom. E o dele 0,4. Bom também, excelente. Isso daí é para medir risco cardiológico, risco cardíaco. Glicemia em jejum 9,1, 90,1 e o dele 92. Tá. Em termos de glicose de jejum ou glicemia de jejum, está dentro daquilo que é considerado normal hoje. Então, não nos preocuparia levando em consideração somente esse valor. Por isso que eu falo que é importante nós termos outros valores em mãos, porque eles dá para entender melhor o caso. Hoje, né, o teu esposo, por exemplo, para manter essa glicemia em 92, o pâncreas dele tem que trabalhar muito mais do que o seu pâncreas, né? O seu pâncreas trabalha muito menos, né, para conseguir manter esse nível de glicose normal do que o dele. Por causa do aumento da homocisteína, a gente sabe que já existe um trabalho maior do pâncreas. Qual é o problema? O problema é que quando você tem um órgão que precisa trabalhar mais do que deveria no dia, é como se você estivesse promovendo um processo de desgaste do órgão por essa sobrecarga de trabalho. Em algum momento, nós vamos acabar encontrando aí uma carência de produção de insulina, vai entrar numa falência o órgão, e aí sim pode desenvolver, né, um processo de diabetes. Sim.
Ureia, 15,6. Ok. O dele, 16,6. Tranquilo. Nada Creatinina, preocupante, tranquilo. creatinina 0,55, Ok. 0,90. Tá. Então tá dentro da Ácido úrico, normalidade. ácido úrico 1,7 e o dele 3,3. Dentro da normalidade ainda. Mesmo que seja mais alto o dele. Colesterol total 118. O seu? Uhum. Excelente, mulher. Que isso. Faz tempo que a gente não encontra assim, colesterol total como o seu. Esses dias teve um, mas é raro, né? 118 de colesterol total. O risco de ter um infarto por causa de colesterol, não vou dizer que é zero, porque todo mundo que tem coração tem risco, né? Então, mas o risco é baixíssimo, né? Muito legal. Parabéns, esse resultado é fantástico. Talvez seja uma das causas desse colesterol baixo, seja porque eu não consumo, no caso, carne. Eu ainda consumo ovos, mas nenhum tipo de carne a gente está consumindo. Legal, nem o esposo, então. Isso. Nem eu, nem ele. Isso nos últimos 10 meses, né? Quando você começou o processo de mudança, né? Sim. Legal. Então veja que já trouxe um resultado bom. Por isso que eu falo, cadê o exame anterior? Imagina um exame anterior agora. Nossa, poderia fazer nós sorrirmos muito mais felizes do que já ficamos com esse valor, né? Imagina se tivesse lá no 160, 170 e cai para um 118, é a prova cabal de que a redução de consumo de proteína de origem animal reduz o nível de colesterol. Então, assim, esse resultado é excepcional para mim. Isso. Não só a carne, mas outros alimentos de origem animal, como o leite, o queijo. A Uhum. gente ainda está insistindo em ovos, E tudo é um mas a gente processo de mudança, Cícero. Então, assim, pretende. não fica apavorada, não, né? Tá bom. Continue assim, que já está num nível legal. O colesterol total do meu esposo está 140. Que também está num nível muito bom, né? Muito bom. Então, veja, baseado nessa tua fala e nesse resultado de colesterol, a gente tem que tentar entender por que que a homocisteína dele está dando tão alta. Ele não tem ingerido tanta proteína de origem animal, que seria um dos principais fatores para o aumento da homocisteína. É bem provável que exista alguma carência de uma dessas três vitaminas no caso dele, para estar tão descompensada, né, esse nível de homocisteína. Mas vamos lá, vamos continuar. Certo. Aí, colesterol HDL. O meu tá 54. Quase no nível 60, que é o ideal. Tá bom? O LDL tá 47. Nossa, meu Deus. O seu LDL está menor do que o HDL. Isso é raríssimo de encontrar. Raríssimo. Muito difícil de encontrar um valor de LDL menor que o HDL. O que a gente mais encontra como comum é duas, três, até quatro vezes maior. Né? Então, assim, parabéns. Né? Só tenho essa frase a dizer. Muito bom. O VLDL tá 17. Normal, perfeito. Aí, do meu esposo, o HDL tá 49 e o LDL tá 66. Os dois estão muito bons, né? Porque assim, para homem, o nível de HDL tem que ser, ou não é que tem que ser, mas é um pouco menor do que da mulher. Na mulher a gente espera 60, para o homem 50. Então ele está flertando com 50 no 49 e você está pertinho dos 60 no 54. Então o HDL está muito bom. E o LDL de vocês dois estão muito bons, né? Bom, graças a Deus. E graças a Deus e graças ao esforço de vocês também, né? Porque Deus ajuda quem se ajuda também, né? Eu falo assim, o Exatamente. Deus, né, que eu creio é o Deus do impossível, ou seja, o possível ele deixa pra gente, né? Então, se a gente não fizer a nossa parte, né, a gente que acaba se complicando nessa história. Então, assim, faça sua parte, né? E Deus vai fazer a que você não pode fazer, né? Então, assim, a nossa parte a gente tem que fazer.
posso dizer que você tem feito e aí ele tem te ajudado, com certeza. Sulfato. Tri, triglicerídeos, 83. Muito bom também. Tem que ser abaixo de 150, tá excelente. O do meu esposo tá 125. É, ele gosta um pouquinho mais de carboidrato do que você, né? Ele tem comido um pouco mais de carboidrato, mas nada que também gere algum tipo de problema. Só que aí, no caso dele, eu às vezes não posso afirmar e dizer com certeza ali, ó, bater um carimbo e dizer assim, ó, é porque gosta mais de carboidrato. No caso dele, pode ser que não. A primeira hipótese que a gente levantaria para um nível de triglicerídeo maior, mas dentro da normalidade, é que ele gosta mais de carboidrato. Só que aí eu tenho que me lembrar do nível da homocisteína dele também, né? Esse nível de homocisteína dele já possa ser um reflexo, esse aumento do triglicerídeo em relação ao seu. Pode ser que o padrão de alimentação seja muito próximo em termos de consumo de carboidrato, mas o nível de homocisteína já começa a gerar algumas pequenas alterações, né? Uhum. Proteína creativa. O meu tá 0,33. Muito bom também. O dele tá 89. Peraí. 0,89. Ah, tá. Isso que eu ia falar. 0,89, né? Eu falei, se for 89, vamos internar agora. 0,89. Ok, tranquilo então. Albumina, 4,5. Muito bom. E o dele tá 4,7. Excelente. Proteínas totais e fracionadas. É, ou frações. Uma delas é essa daí. A albumina já é uma das frações. Aí tem aqui, proteínas totais, 6,9. Ok, tá bom. Albumina, 4,5. Repetindo o mesmo valor de antes. Tá ótimo. Globulinas, 2,4. Muito bom. Perfeito o teu. Relações albumina, 1,9. Muito bom. Muito boa a relação. Tá excelente. E o dele? O dele. Proteínas totais, 8. Muito bom. Albumina, 4,7. Bom também. Globulina, 3,3. Tá bom. E a relação fica um pouco 1,4. maior do que a sua, mas fica dentro da normalidade também. E relações albumina, 1,4. Tá bom. Ferritina sérica, 27,6. Só isso? Então, assim, ó, o mínimo para mulher de ferritina é 20, né? Eu sempre tenho afirmado aqui que o ideal é nunca a gente estar muito próximo do nível inferior, né? A gente estar com uma margem de segurança maior. Hoje, por exemplo, com esse nível de ferritina, não deu nenhuma alteração no seu hemograma. Mas pode ser que se você tivesse realizado esse exame, né, 6 meses à frente, sem conhecer essa realidade e fazer qualquer tipo de intervenção agora, pode ser que você já encontrasse sua ferritina abaixo de 20, que tem 27, que é pouco, e também com alguma alteração já possível no seu hemograma. Ou seja, se hoje, se a gente não fizer nenhum tipo de intervenção, é bem provável que teu nível de ferritina continue caindo e aí você entra numa carência, né, de ferro, de estoque de ferro. Então, nesse momento, eu já acredito valer muito a pena você fazer o uso de um sulfato ferroso. O pessoal tem tido muita dificuldade de encontrar o sulfato ferroso de 65 miligramas, que teria que ter 130 miligramas de sulfato ferroso para garantir 65 miligramas de ferro, né? Então, você pode procurar o de 40, 45 e tomar 2 comprimidos ao dia por um período de 30 dias. Sulfato ferroso de 40 ou 45, 2 comprimidos ao dia por um período de 30 dias. Lembrando que quando a gente vai tomar suplemento de ferro, ele não pode estar junto com a alimentação. Ele acaba interferindo na absorção de outros nutrientes, principalmente o cálcio.
Então, o sulfato ferroso ele tem que ser ingerido no intervalo das refeições, dando uma diferença de 2 horas entre o horário de você estar tomando pós ou antes refeição. Então, um exemplo aqui, ó, se você tivesse comido 7 horas da manhã e fosse tomar o sulfato ferroso, teria que tomá-lo a partir das 9. Se for almoçar meio-dia, entre 9 e 10, qualquer horário que você tome, vai ficar 2 horas depois e 2 horas antes, o que não geraria nenhum tipo de impacto na absorção do cálcio depois. Certo. O do meu esposo deu 75,2. Ele está excelente. Para mulher é mais difícil, né? Ter um nível de ferritina. Mulher tem um negócio, né, chamado menstruação que promove uma perda, então tem que ficar mais atenta, né, à questão do ferro. Lembrar que todas as vezes que consome alimentos de origem vegetal, né, de coloração verde escura, ou então a semente de girassol ou semente de gergelim, todos eles são boas fontes de ferro, que precisa, nessa refeição, eu ter uma fonte de vitamina C. Senão eu não tenho uma boa absorção do ferro. Então, o maior erro que as pessoas cometem, às vezes, nem é a falta da ingestão de alimentos que sejam fontes de ferro, mas associar esses alimentos, né, que são fontes de ferro, com uma fonte de vitamina C. Então, é isso que tem que começar a observar também. Então, doutor, assim, é, eu acredito que não seja a causa a falta de alimentos Uhum, ricos em ferro, que a gente tem consumido bastante. certo. Talvez seja o meu organismo que não absorve bem. Pode ser. Aí a E gente teria que fazer outros exames para poder avaliar essa taxa de absorção sua, né, da ferritina, do ferro, no caso, né? ácido fólico, Certo. 18,70. Tá muito bom. O que mais? E do meu esposo, 15,78. Também está bom. Então veja, uma daquelas vitaminas que nós colocamos como sendo uma provável suspeita de que poderia ser um motivo da alteração da homocisteína do seu esposo já está descartada, que é a vitamina B9, o ácido fólico. Então vamos continuar, vamos ver o que a gente encontra por aí. Transferrina, Uhum. 249. O seu? Isso. Pois é, tá vendo? Transferrina já é um dos exames que acaba medindo essa questão da absorção do ferro. E deu normal. Do meu esposo tá 246. Tá perfeito. O que a gente pode avaliar também, Cícero, é o seguinte: quando a gente fala do ferro, e mesmo tendo a transferrina normal, que seria um exame que mede a sua taxa absortiva de ferro, algo que acaba muitas vezes interferindo na absorção do ferro é nós consorciarmos fontes de cálcio junto com a refeição que eu estou ingerindo o ferro. No teu caso, um dos principais alimentos que impediria a absorção do ferro você não ingere, que são os lácteos, né? Por exemplo, assim, uma coisa que acaba impedindo a absorção do ferro lá de um bife. Quando aquele bife, né, tem aquele queijão por cima, é o bife à parmegiana. Então ali você tem uma fonte de cálcio e uma fonte de ferro. E nesse caso, um acaba quelando o outro e eu não aproveito nem o cálcio nem o ferro nessa história. Então, assim, esse é um erro muito comum que as pessoas acabam cometendo. No teu caso, não, porque os lácteos não fazem parte, né? Mas a gente precisa tentar entender se não tem uma outra fonte, né, de cálcio que esteja sendo ingerido junto com essa fonte de ferro que possa estar impedindo. Então, assim, ó, uma sugestão que eu vou dar, não sei se vocês fazem ou não. O vegetal verde escuro, ele é fonte tanto de cálcio quanto de ferro. E um não atrapalha o outro porque eles estão no mesmo produto. Mas se, por exemplo, você come um vegetal verde escuro na hora do almoço, não seria interessante você consorciá-lo com, de repente, uma fonte que tenha cálcio. Por exemplo, um gergelim. Então, eu não colocaria o gergelim junto com a couve, um exemplo, para que não houvesse a possibilidade de acontecer esse processo de um quelar o outro e não ter a absorção. Né? Porque até agora não encontramos um motivo para encontrar seu nível de ferritina, né, do jeito que está em 27.
A não ser que você tenha um fluxo sanguíneo muito alto, porque você tem endometriose, ou tem um mioma, né, ou tem um ovário policístico. Mas fora isso, até agora não encontramos uma resposta, né, para esse nível de ferritina de 27, sendo que o do teu marido está em 74. A associação do gergelim, a gente utiliza com arroz. E a E gente sempre come com salada. então, aí seria de repente interessante a gente deixar o gergelim para uma outra refeição. Não comer o vegetal verde escuro e o gergelim na mesma refeição. E depois começar a observar o que, que acontece com esse teu nível de ferro. Porque pode ser o cálcio do gergelim que impeça a absorção do ferro, né, da sua salada que contém um vegetal verde escuro. Porque assim, ó, a concentração de cálcio do gergelim, ela é muito alta, né, muito alta. Então, assim, se a gente for observar e tomar como padrão leite de vaca, o gergelim branco descascado, né, depeliculado, que a gente chama, tem 4,5 vezes mais cálcio do que tem no leite, na mesma proporção, na mesma quantidade. Se a gente observar o gergelim branco integral, ele já tem 7 vezes mais cálcio do que teria no vegetal, no leite de vaca. E o gergelim preto, 10 vezes mais cálcio. Ou seja, a concentração de cálcio do gergelim ela é bem alta. Então eu tenho como preferência nunca colocar o gergelim junto com o vegetal verde escuro. Usar o gergelim, por exemplo, de manhã e usar o vegetal verde escuro no almoço. E não fazer a consociação, de repente, do gergelim com o arroz integral. Procuraria uma outra semente que poderia ser adicionada junto com o arroz integral, que aumentasse a quantidade de fibra e aumentasse também, né, a disponibilidade de nutrientes. E o que, que eu sugeriria para que você pudesse colocar junto com o seu arroz, né? A quinoa. A quinoa é muito legal de você consorciar com o arroz, porque a quinoa também é uma fonte de carboidrato e ela agrega também proteína na hora de você, né, preparar o teu arroz. Ou então consorciar o arroz diretamente com uma leguminosa. Fazer um arroz com lentilha ou fazer um arroz com grão de bico, né? Que são opções que a gente usa em casa. Dá para fazer arroz com ervilha também, mas como as crianças não são muito fã da ervilha, a gente não consorcia. Mas aí tem que ser ervilha fresca, né? Ou a congelada, que você vai utilizar adicionando mais no final do processo. Mas tanto a semente, né, proveniente aí da lentilha ou grão de bico são ótimas opções para ser cozidas junto com o arroz. Então, agora fósforo. Uhum. 4,3, Muito bom, magnésio 2,27, perfeito, bom também. cálcio 9,4. Legal. Teve gente que perguntou aqui se pode fazer leite do gergelim preto, né? Pode, só acho que não vai ficar com uma aparência bonita para beber. De repente, se você for fazer um leite de gergelim preto para você introduzir em receitas, ok, ficaria bacana. Você estaria agregando uma fonte de cálcio e ferro brutal na tua receita. Mas acho que para beber, Ellen, não vai ficar uma cara muito bonita, não, né? Vai ficar meio cinzento, assim, um negócio meio feio. Mas para adicionar em receita, ótimo. Calciônico 1,46. Muito bom. Quando o cálcio livre que você falou deu 9, eu não consigo imaginar que o iônico tenha alteração também. Então já fica normal. O do meu esposo deu E teve gente que 1,50. perguntou se pode usar o gergelim com a selga. Com a selga pode usar o gergelim, porque a selga não é fonte de ferro, né? Então dá para consumir o gergelim e a selga perfeito. No entanto, que quando a gente faz em casa, né, o yakisoba, a gente joga o gergelim. Mesmo que coloque o brócolis, coloque a selga, joga o gergelim. Não vira, de repente, a melhor opção de absorção do ferro dessa refeição, porém a gente usa junto sim, consorcia na hora de fazer um yakisoba. Pode continuar. Sódio 139. Perfeito, normal. Potássio 4,1. Bom também. Antígeno carcinoembrionário. Ou embriogênico. Pode falar. É, 1, Tá bom. 1,0.
Bom resultado. O do meu esposo deu 1,4. Também está normal. Vitamina B12, Opa, agora sim, vamos ver. 333. O seu está muito bom, 333. Mas precisa suplementar mesmo assim? Eu gosto que ela fique acima de 400, então eu tomaria uma citoneurin 5.000 microgramas, um comprimido por semana. Um por semana. Isso. O do meu esposo deu 418. O dele está melhor que o seu. Até pode tomar um por semana também, né? Mas ele tem uma necessidade menor hoje da suplementação do que você, porque ele já chegou no nível de 400, que eu considero um nível perfeito aí para vitamina B12. Então, doutor, antes de eu fazer esse exame, eu imaginava que meu nível estaria bem baixo, porque eu já ouvi o senhor falando que a carência de vitamina B12 pode causar demência, Alzheimer e outros problemas, né? E na minha família tem história de pessoas que têm Alzheimer. Pois é, então você não fica nos 400 não. Com esse histórico você já pode pensar numa B12 acima de 600. Uhum. Aí eu fiquei preocupada. Então veja só, essa questão que você levantou ela é importante. Nós temos aí ó, a homocisteína, a vitamina B12, o ácido fólico e a vitamina B6, todos eles né, sendo importantes para ter uma relação direta com o risco para esse tipo de doença, né, Alzheimer e demência. A própria vitamina D também, né, porque a vitamina D ela é super importante para o bom funcionamento do sistema nervoso central, é um protetor do sistema nervoso central. Então é importante observar sempre essas vitaminas né, e também a homocisteína, que são exames que podem demonstrar um potencial risco para o aparecimento dessas doenças. Se tiver carência, a gente a corrige logo. Eu manteria o nível de vitamina B12, então, um pouco mais elevado, né, baseado nessa questão já do histórico familiar, né, e observaria sempre o ácido fólico e uma vez ou outra faria esse exame de vitamina B6. A única coisa ruim do exame de B6 é que planos de saúde para quem tem não cobre, e você tem que fazer no particular. Uhum. A vitamina D, 35,9. Um valor bom. Eu tomaria 2.000 né, para ajudar na manutenção desse nível e quem sabe até conseguir aumentar um pouquinho, chegando aos 40 Uhum. 2.000 diário? diária. Diário, né? Zinco, 70,7. Muito bom. Meu esposo está 84. 84, né? Também tá bom. Tem uma pergunta interessante aqui, Cícero. A Analícia Neves Bueno pergunta o seguinte: o que altera o antígeno carcino embrionogênico? Né? O dela está em 6,2. Acima de 5, Analícia, é um risco mais alto para o desenvolvimento de câncer. Então a gente precisa observar questões do estilo de vida, porque assim, ó, o câncer é uma doença que está intimamente ligada às escolhas que fazemos diariamente. Então eu precisaria, nesse caso, conhecer outros exames, como o exame de vitamina D, seria extremamente importante avaliar. Poderíamos correlacionar a questão do peso, né, que é algo importante, teu padrão emocional, como está, a questão da atividade física ou não, né, seu padrão de sono, a gente precisaria estar observando também, porque são esses erros, geralmente, que acabam promovendo uma alteração nesse exame, mostrando que a gente tem um risco potencial mais alto para o desenvolvimento de um câncer. Então é interessantíssimo a gente conseguir reduzir esse nível do exame. E aí observa essas questões do estilo de vida e também o exame de vitamina D. O do meu esposo, a vitamina D, que eu esqueci de falar, 29,9. E no caso dele, ele já está né, num nível de insuficiência, mas ele acabou de entrar numa insuficiência, digamos assim, né, 29,9. 30 é o mínimo dentro da suficiência. Então, eu faria com ele também o mesmo esquema, 2.000 I diária, né, já seria o suficiente. Eu não veria a necessidade de aumentar a dose, porque 29,9 para 30
Convenhamos, né? A mesma coisa. No caso, seria durante quanto tempo? Até a realização de um próximo exame. Porque quando você realizar um próximo exame, dependendo do resultado, a gente toma uma nova decisão. Se 2.000 de repente não foi o suficiente para a gente conseguir manter essa vitamina D acima de 30, aí a gente suplementa com uma dose mais elevada. Se a gente atingiu 40, podemos até suspender o uso dela por um período, contanto que a gente tenha a possibilidade de tomar sol. Se você não tem a possibilidade de tomar sol nos horários mais quentes do dia, aí eu não vejo a menor necessidade de retirada. Faria a manutenção da vitamina B12 em 2.000 para que a gente consiga sempre manter dentro de um nível de suficiência. Uhum. T3 total, 1,16. Muito bom. T4 livre, 1,14. Tá ótimo. TSH, 1,03. Muito bom. Hormônio folículo estimulante, 5,65. Bom, aí nós já temos que levar em consideração vários aspectos. Não que esteja ruim, mas eu precisaria realmente ter aquela opção de saber em qual era o momento do ciclo que você estava. Porque o ciclo menstrual, ele tem algumas fases. Tem a fase ovulatória, né, que é quando você tem um aumento do FSH, porque ele é o hormônio folículo estimulante, né? Então aí você já teria um nível um pouco mais elevado. Você tem a fase da menstruação, onde o FSH cai. Você tem a fase do crescimento, né, do folículo, onde ele também, né, precisa do FSH. Então, o ideal é que a gente tenha a possibilidade de observar a fase, mas pode continuar. No momento que eu fiz esse exame, foi poucos dias depois que eu menstruei. Uhum. Se foi poucos dias depois, está normal. Uhum. E esse galo cantando aí, não Foi está meio feito fora por de hora, esporte. não? Eu falei, esse galo cantando não está meio fora de hora, não? Então, o do meu esposo deu 2,23. Beleza. O meu. Testosterona, Vamos 25. ver. 25. Tá bom, pero não muito, né? Podia ser melhor, né? Em Que compensação, do meu esposo deu 891. o dele tá perfeito, ótimo. Que idade que ele tem? Ele tem 31. E você? Não, ele tem 32, eu tenho 31. Ok. Eu acho que para você valeria a pena a gente fazer a inclusão de um tribulus terrestre, né? Tribulus terrestres é um suplemento que a gente toma à base de uma planta que tem um estímulo para o corpo produzir mais testosterona. Tem mais resultado o uso do tribulus antes de 40 anos, né? Depois dos 40 anos, nem sempre ele traz um bom resultado. Eu, por exemplo, estou tomando e quero ver se vai trazer algum tipo de efeito positivo no aumento da testosterona. Porém, mulheres são muito beneficiadas pelo uso do tribulus terrestre. Você poderia usar numa dose entre 1.000 a 1.500 miligramas diário. De 1.000. A 1.500 miligramas por dia. Como é Até o nome? você. É triterrestre? Tribulus terrestris. Deixa eu ver se consigo escrever aqui, ó. Vamos tentar aqui, ó. Encontrando em farmácia normal? Encontra em farmácia normal, mas casa de suplementos também acha fácil, e principalmente para atleta. Tribulus terrestris. Vamos ver se vai sair certo aí, se não vai mudar. Não tem acento, mas tá bom. É isso daí. Isso daí você acha então em casas de suplemento nutricional, você acha em lojas de produtos naturais e também encontra em farmácia.
nas lojas de suplemento natural ou nas lojas de alimentos naturais, é onde você geralmente encontra preço melhores. Uhum. Aí a testosterona do meu esposo, aí eu Ixi, ó. mudei. Você falou 810, né? A Nanda pergunta assim, ó, se o homem der em torno de 180 de testosterona, este tríbulos terrestres pode ajudar? Pode, mas com 180 eu não partiria para o tríbulos, não. Eu já procuraria um médico para poder fazer a TRT, que é o tratamento de reposição de testosterona, Nanda. Está muito baixo, né, para homem esse nível de testosterona. Até mesmo se fosse um idoso, estaria baixo demais. Pode continuar, Cícera. Aí a referência aqui que tem no exame da testosterona para homem é de 165 a 753. Tá? E o resultado dele deu 891, aí deu acima do valor. Aí, meu Deus, será que isso é bom ou é ruim? Você acha que algum homem ficaria triste em estar com nível de testosterona acima do que é solicitado no exame? Então, De maneira eu acho nenhuma. que é. A grande vantagem dele é que ele ganha massa muscular com facilidade se ele começar a fazer musculação, né? E a grande dificuldade é ter uma mulher que está com o nível de testosterona mais para baixo do que para cima. Tem que ser Aí, equivalente, então. o seu tem que subir, não é o dele que tem que baixar, não, é o seu que tem que subir, né? E eu ainda faria uma coisa, né? Eu pagaria um exame de testosterona para a vizinha, viu? Porque vai que a dela deixar alta, isso pode ser um problema. Mas brincadeiras à parte, né? As Eu não mulheres, sei também. as É, mulheres têm que cuidar se muito desse aspecto da testosterona. Faz uma diferença muito grande na vida da mulher, Cícera. Interfere eu, muito na questão da libido sexual, na manutenção da massa magra, manutenção de massa óssea, manutenção de peso. Então, assim, tem muitos efeitos benéficos, né, estar com nível de testosterona normal. E para o homem, está no 810, né? Tá ótimo, né? Se ele quiser fazer uma doação de um pouco para mim, eu não ligo, não, né? O meu tem 600, eu acho, tá? Quero chegar nos 800, sim. Não tenho nada contra. eu não sei se a causa do meu nível estar baixo seja. Assim, eu tomava anticoncepcional. E eu Isso. percebi que a libido diminuiu bastante. Só que aí eu deixei. Já com mais ou menos 5 meses que eu não tomo. Só que já Então, detonou não a sei se o efeito, testosterona. se ainda tem um efeito do remédio. Não, é pouco tempo. A Júlia está perguntando como é que faz para participar. Júlia, é só você chegar cedo, qualquer dia da semana, 7 horas a gente começa, e já escrever assim: eu quero participar. Só isso. Quem chega primeiro e escreve primeiro é quem eu chamo. Mas geralmente é assim, esse é o meu critério para chamar. Então eu nunca faço nenhum tipo de combinado, né, com as pessoas previamente. Então, assim, esse uso de anticoncepcional, deixa eu procurar uma palavra boa aqui, é uma porcaria, pode ser esse, né? É uma porcaria, né, que evita uma gravidez, né, não só porque diminui aí as questões hormonais da mulher, mas porque diminui a testosterona, e aí ela também diminui a libido, aí a chance de engravidar é pequena, né, porque não vai procurar o marido, ou quando ele procura, ela vai dizer assim, estou com dor de cabeça, né? Então não vai ter filho de jeito nenhum. Então, assim, anticoncepcional nunca é o melhor método contraceptivo, né? Existem outros mais interessantes, né? Claro que eu não vou sugerir tabelinha aqui, porque tabelinha corre um risco enorme de engravidar, e depois vocês vão querer cobrar a fralda de mim. Então, assim, tem outras formas, né? Você tem até mesmo o uso de alguns hormônios que são gel na pele, que é uma opção mais interessante, né? Mas o DIU pode ser uma opção também para as mulheres, né? Com um efeito colateral, né, muito baixo, né? Tem o DIU de cobre, tem o outro DIU que é o DIU hormonal. Então, assim, tem formas melhores, né? O anticoncepcional, nossa, para o casal é terrível, né? Terrível. Eu já deixei o remédio, eu estou usando um método natural, tipo a tabelinha. Tá É bom. arriscado Mas para quem não tem. se engravidar eu não, não tenho nada a ver, pelo menos fui eu que sugeri. Então, continuando aqui nos exames. Sulfato de. É um nome bem difícil esse. Deidroepiandrosterona. Isso, nem Deixa sei precisar comigo. falar. 223. Legal. Muito bom, tá no valor legal.
Do meu esposo, 203. Tá, normal. Mas é o hormônio para Precisa, né? produzir hormônio sexual feminino. É que vocês, assim, estão muito longe do cinquentinha, então não tem como dar alterado esse exame. É muito difícil dar alterado, né? O seu nível de testosterona, que é um hormônio sexual, teria uma relação com esse SDHEA se de repente você tivesse com o nível dele muito baixo. Mas não, pela idade é difícil encontrar esse tipo de alteração. Isso aí é normal. O teu nível de testosterona está baixo é por causa desse anticoncepcional, que ainda não venceu, digamos assim, o prazo de validade dele no teu organismo, né? Depois que vencer, a tendência é que você tenha um nível de testosterona um pouco mais elevado, mas o Tribulus já é algo que vai te ajudar agora. E se com o Tribulus, daqui 3 meses, você repete o exame e ainda não subiu, aí eu já procuraria um médico aí e falar, doutor, dá um gelzinho para botar na pele aqui, porque tô com um problema lá no meu casamento, tem que resolver. E eu sou recém-casada. Tragédia, meu Deus, lua de mel. Não vou falar a Problema. palavra aqui porque fica feio, mas lua de mel sem testosterona vira, vou falar, vira lua de melda. Então esse é um problema, um problema. Cortisol, 7,3. Muito bom. Do meu esposo, 7. Tranquilo. Se tem uma coisa que não tem no celular, é brigas. Isso não deve haver. Primeiro que vocês são recém-casados. Depois, com esse nível de cortisol, eu quero ver daqui 20 anos o exame de cortisol de vocês, como é que vai estar. Nesse momento, tranquilo. Que bom. É, paratormônio. Paratormônio. É PTH. Uhum. 26,8. 8. Legal. Esse é um hormônio que a gente avalia porque ele tem uma relação direta com a manutenção do cálcio dentro do organismo. Como o seu nível de cálcio deu normal lá atrás, o PTH não tinha como dar alterado, não, né? Se ele tivesse alterado, o cálcio também já estaria errado lá atrás. O pessoal gostou aí da brincadeira da lua de mel com a lua de mel. É, mas sem testosterona não tem jeito não, viu? O do meu esposo deu 38,8. Tudo bem, tranquilo também. É diferente, homem e mulher nesse aspecto. Tem um nome aqui bem difícil também. É a mesma coisa, Deidroepiandrosterona. só que é sem o S, é sem o sulfato, é a mesma coisa. Deidroepiandrosterona. 5,2. Esse daí tá tranquilo de vocês, não me preocupo com esse não. Como os hormônios sexuais de vocês estão bem e vocês são jovens, né? Ó, notícia boa, vocês são jovens, né? Então isso daí, né, tá normal, não tem como estar alterado não. O do meu esposo deu 2,8. Tudo tranquilo. Estradiol, 17 beta, 42,8. Beleza, tranquilo. Do meu esposo deu 67,8. Tá bom também. A referência aqui diz assim, inferior ou igual a 39. Mas não tem Para tudo problema. Com o nível de testosterona que ele tem, quem está preocupado com estradiol? Porque estradiol é um hormônio sexual feminino, só que o dele está alterado, tanto a testosterona quanto o outro, então não é preocupante, né? É claro que se esse negócio começar a ficar subindo aí durante muito tempo, aí a gente começa a preocupar, mas nesse momento eu não me preocuparia com esse nível de estradiol, não. certo. Ácido metilmalônico, 0,14. A Ruby Amai pediu para eu repetir o nome, mas o nome do quê? Eu fiquei sem entender. Ruby, escreve aí o que você quer que eu repita, que eu repito. Ácido malônico seu está normal, metilmalônico, porque ele tem uma relação com a vitamina B12. Como a sua B12 está normal, não tinha como ele dar alterado. O do meu esposo deu 0,24. Beleza. Tá normal, né? Uhum, Globulina, ligadura de hormônios, uhum. 48,3. Tranquilo, Do meu esposo, 45,4. tranquilo também.
Pronto, doutor, foram esses os exames. Ah, legal. Ó, vocês estão com um estado de saúde muito bom, né? Claro que tem alguns pequenos ajustes, né? Se não tivesse nenhum pequeno ajuste, eu não serviria de nada aqui no Today. Então tem que ter alguma alteração. Eu tenho que achar alguma, né? Ah, tá. O remédio para o hormônio chama-se Tribulus ou Tribulus terrestris, né? É isso daí, né? O Rogério perguntou se eu olhei no relógio. Eu olhei, que já passou das 8h15, né? Mas eu queria que ela dissesse isso, essa frase, Rogério, ó. Terminou os exames, né? Então, terminou os exames, eu posso terminar o today. Eu tenho consulta daqui a pouco, 9h30, mas dá tempo de eu tomar um café da manhã antes. Então, assim, é, só que no final, a Ana Leandro aí, ó, tribulus, ok, beleza, ou tribulus, né, encontrado das duas formas, terrestris, né, lá no final, em vez de E, é um I e tem um S, só isso. Então, assim, ó, só tem que observar essas questões sua, do ferro, tem que corrigir, né, da sua vitamina D para manutenção, da vitamina D do seu marido para subir para o nível normal, que está ali, né, bem discreto, né? Tem que observar essa questão da testosterona, né, que chamou bastante atenção, né? No mais, né, resultados excelentes, né? E eu ficaria de olho naquela questão da homocisteína do teu marido e do 5,5 da hemoglobina glicada. Só isso. No caso dele, eu repetiria o exame, esses dois, daqui 3 meses, né? E incluiria a vitamina D para ver se a dele normalizou. Mas, assim, o estado de saúde de vocês está muito bom. Só que vocês, por serem recém-casados, né, têm que observar esses níveis de hormônio sexual, né? Isso é extremamente importante, né? Para um casal, principalmente para casal jovem, né, isso é fundamental, né? Essa parte hormonal. E aí eu ficaria um pouco mais atento a essa questão da sua testosterona. Se usar o Tribulus e durante 3 meses você perceber que não teve aumento da testosterona, eu iria então, né, já no médico, numa ginecologista ou de repente até no endocrinologista, para verificar a possibilidade de fazer uma correção dessa testosterona. Você conta que você é recém-casada e que o testosterona do seu marido é acima de 800. Aí ela vai ajudar você corrigindo rapidinho isso daí. Mas, no mais, Cícero, eu tenho a agradecer, né, por você trazer informações tão interessantes de que há 10 meses atrás vocês começaram um processo de mudança e observando os níveis de triglicerídeo, colesterol, né, isso deu para a gente aqui uma esperança de que realmente mudanças no padrão de alimentação, ter uma alimentação mais saudável, contribui realmente para o controle desses problemas que são tão comuns hoje na sociedade. O que a gente mais encontra são pessoas, né, com um nível alterado, né, de colesterol. Então, assim, é possível manter dentro da normalidade? Claro que é. Vocês hoje trouxeram aqui, né, uma esperança para pessoas que têm um nível de colesterol alterado, né? Eu achei fantástico o seu resultado, principalmente, né? Onde o seu HDL deu maior do que o seu nível de LDL. Então, assim, muito legal. E agradeço a tua participação e espero que eu tenha contribuído de alguma forma também. Com certeza. Eu que agradeço, tá? Por suas orientações e continue nos beneficiando, né, com suas orientações. Assim, eu tenho aprendido bastante, bastante mesmo. Que legal, E fico tenho feliz. compartilhado, né, com minhas colegas, tenho compartilhado em grupos do WhatsApp. Muitas pessoas estão participando, né, porque eu compartilhei e falei. E assim, é Legal. tão bom quando a gente aprende uma coisa, a gente quer compartilhar. Então, eu sou Pois muito é, grata. eu também vejo dessa forma. Quando eu descubro alguma coisa na área de saúde que eu acho interessante, a primeira coisa que eu quero é fazer um vídeo, falar para alguém, mandar mensagem, porque é compartilhar a esperança, é compartilhar a saúde, é tentar fazer uma corrente do bem, né? Então isso daí para mim é muito legal. Então eu Meu agradeço aí esposo você fala, estar compartilhando. meu esposo fala que eu estou viciada no doutor Ricardo, que É, toda manhã eu mas estou ali na telinha. Mas não é um vício que tem efeito colateral, né? Não temos aqui contraindicações, né? Na bula só tem benefício, não tem malefício. Porque conhecimento é só benefício para a nossa vida. Quanto mais conhecimento nós temos, menor é a chance de nós sermos enganados, né? E isso é muito bom, né? Eu brinco, né? Aqui
tento trazer, né, conhecimento, porque a Bíblia diz, né, conhecereis a verdade vos libertará, João 8:32. Então, assim, é muito interessante, quanto mais conhecimento, mais livre estou do erro de ser enganado e de ser escravizado por uma indústria, né, que trabalha muito forte, tanto alimentícia quanto a médica, quanto a farmacêutica, para nos manter no erro e nos acostumarmos ou nos aceitarmos passivelmente, né, a questão do erro. Então, não é isso que a gente quer, é libertar. A Júlia perguntou qual a quantidade do Tribulus, é entre 1.000 e 1.500 miligramas. Tranquilos? Pessoal, estou muito satisfeito com o Today de hoje, com essas notícias aqui que a Cícera trouxe para nós, né? Desejo que você tenha realmente um casamento muito feliz, né? E que vocês tenham vida abundante, que é coisa que vocês têm buscado aí dentro da relação de vocês, né? Continuem cuidando da alimentação e eu tenho certeza que vocês serão um casal feliz, né? E um casal saudável, que são duas coisas importantes, né? Muito bom. Obrigada, doutor. Obrigado eu. Pessoal, uma ótima semana para todos vocês, que Deus realmente possa abençoar cada um de vocês, né? Um grande abraço, né? E vamos continuar tendo juízo com relação a esse corona, porque a coisa tá feia. Um abraço a todos, até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.